E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, então, né? Welcome back! Vocês já vão entender por que eu tô falando assim hoje. Pessoal, até agora falamos um pouquinho sobre história, um pouquinho sobre filosofia, um pouquinho sobre literatura, mas faltava religião, né? Então, o vídeo de hoje é especial para a gente inaugurar os nossos vídeos sobre religião. E o nosso vídeo é sobre o quê? Mitologia. Nada melhor que começar pelo começo, né? E a intenção do vídeo de hoje, então, é responder a 3 perguntas. A primeira delas, mitologia. O que é isso, afinal? A segunda, será que mitologia é só alegoria? Será que não tem algumas verdades escondidas? Ou algumas verdades até bem claras nas histórias mitológicas? E a terceira delas, o que mitologia tem a ver com religião? Mitologia tem a ver tudo com religião. Mas, pessoal, antes da gente iniciar o vídeo, então, eu queria primeiro agradecer ao nosso talentosíssimo Theo Hermann, né, que fez esse trabalho aqui do lado, que é a miniatura de abertura do vídeo, né? Aliás, nossa escola é cheia de talentos, né? Eu sei que os sextos anos estão em peso assistindo esse vídeo, né? Tem o Rafa, tem o David, tem o Lucas Praiminho, tem o Zian, e eu sei tem mais talentos aí que fazem desenhos fantásticos, né? E à medida do possível, a gente vai compartilhando esses trabalhos se eles quiserem mostrar os seus trabalhos aqui no vídeo. Muito bem. Então, antes da gente começar, não esquecer, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like. Quer saber um pouquinho mais de mitologia? Vem comigo! Agora, bem-vindos ao canal Pensar Não Dói. Muito bem, então, pessoal, vamos começar. Geralmente eu deixo dicas de livros e hoje, ao invés de deixar as dicas de livros lá pro final, eu vou fazer logo no começo, então. Quem se interessar por mitologia, ou quem já se interessa, quer saber um pouquinho mais de mitologia, o primeiro livro que eu indico, então, é a Teogonia, de Hesíodo, tá? Hesíodo foi um poeta grego que, por volta do século VII a.C., ele fez uma compilação de todas as histórias mitológicas que fizeram parte daquele mundo grego antigo, que deram origem à cultura grega, que tem total influência sobre o nosso mundo ocidental. Então, desde os deuses primordiais até os titãs, os olimpianos, toda essa cosmogonia está aqui dentro do livro do Hesíodo, né? O segundo livro, o Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade. Mircea Eliade é a grande referência quando a gente fala de religião, e esse livro é super interessante por vários aspectos, mas principalmente quando ele vai definir o que é esse espaço sagrado, como é que o sagrado entra no nosso cotidiano, como é que nós divinizamos, como é que nós sacralizamos certos espaços e como é que nós nos identificamos, nos referenciamos a ele. Muito bem. Terceiro livro, Totem e Tabu, do Sigmund Freud, né? Muita gente associa Freud somente à psicanálise, mas ele foi um pensador genial. Ele trouxe muita coisa sobre religião. Tá? Ele foi, por exemplo, a primeira pessoa a propor que o Moisés bíblico, que para muitos é só uma figura alegórica criada para dar sentido, dar tornar verídica a história da criação do povo hebreu, seria na verdade um personagem histórico bastante conhecido e importante, que seria o Tutmoses, né, irmão do Tutankhamon, filho da Nefertiti e do Akhenaton. Mas isso é uma história genial, pode ficar por um outro vídeo, só para isso. Um outro livro, né, o pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, né, discípulo e dissidente aí das teorias de Freud. Agora sim, o último livro, esse é um livro genial, pessoal, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Tá? Aqui nesse livro, o Campbell, fantástico, né? Escritor, pensador, professor,
ele analisa várias histórias, várias mitologias do mundo inteiro e vai mostrar como a gente tem sempre uma história comum, a história do herói. Na verdade, a história, nossa, a história humana, né? Uma história de superação, de adaptação do ambiente, que tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. O Joseph Campbell tem um outro livro fantástico dele que se chama O Poder do Mito. O Poder do Mito foi um livro escrito a partir de entrevistas que ele deu para o Bill Moyers. E para quem tem um pouco de dificuldade em ler os livros, essas entrevistas nós podemos encontrar no YouTube. Tá? YouTube, se vocês colocarem assim, O Poder do Mito, elas vão estar lá. E vocês vão se apaixonar pelo Joseph Campbell, né? Um senhor, ele deu essas entrevistas já um ano antes de falecer. Eu tive mestres maravilhosos, mas, puxa, eu gostaria muito que ele tivesse sido meu professor também. E o Joseph Campbell, ele deu assessoria para o George Lucas, quando o George Lucas estava escrevendo a saga do Star Wars. Então, olha só que interessante. Star Wars, Senhor dos Anéis, Avengers, Percy Jackson, deixei o box aqui atrás, só para referenciar também. Olha como a mitologia é presente no nosso dia a dia. Interessante, né? Uma civilização tão avançada como a nossa, tão evoluída, continuar com a mitologia tão presente, gostar tanto da mitologia no nosso dia a dia. Por que será? Bom, primeiro a gente tentar definir de uma maneira bem rapidinho o que seria essa mitologia, então, do que trataria a mitologia. Então, a função da mitologia, o que é? É ajudar a significar esse mundo ao nosso redor. Ninguém consegue viver se o mundo não tiver sentido. E a mitologia vai servir exatamente para a gente fazer isso. Agora, olha que interessante. Mundo ao redor, nós. Sujeito, ambiente. Então, para a gente entender a importância da mitologia, nós temos que entender primeiro esse sujeito. O ser humano. E o ser humano não é tão simples de ser entendido. O ser humano é um ser absolutamente complexo e diferente de qualquer outro ser que existe no planeta. Por um aspecto, aliás, por vários aspectos. Então, quando a gente começar a tratar do ser humano, a gente vai ter que pensar sobre os 5 aspectos básicos dele. O primeiro, um aspecto biológico, tá? Então, nós somos biologicamente definidos de uma maneira muito característica, né? Somos vertebrados, somos mamíferos, somos primatas, e entre os primatas, então, uma subdivisão, nós somos Homo sapiens. Legal. Segunda característica, somos seres sociais. Então tá, o ser humano não nasceu para viver sozinho. Em época de coronavírus, a gente tem a maior prova disso, né? Nós não sobrevivemos sozinhos, nós dependemos dos outros. Agora, primatas, seres sociais, nós vamos achar outros parentes com essa característica. Então tem uma terceira característica que é muito nossa, racionalidade. Existem outros animais que têm um padrão de raciocínio, racionalidade interessante, mas nenhum tão desenvolvido como o ser humano. Legal. A partir agora do quarto aspecto, nós vamos começar a ver a sutileza que vai levar o ser humano a se tornar um ser tão especial e tão diferente. O quarto aspecto é exatamente feeling, né? Sentimento, amor. Não existe sentimento entre outros animais, especialmente os mamíferos. A gente vê muito coisa de mamãe e filhote, uma coisa muito bonita. Claro que existe. Mas a nossa questão de sentimento ela é muito mais complexa, extremamente mais complexa. Isso nos permite, por exemplo, isso é uma estratégia de sobrevivência, isso é incrível. Tá? Isso permite, por exemplo, que 2 semanas de quarentena trancados dentro de casa, como a gente está ficando, a gente não arranque o cabelo um do outro. Exatamente porque a gente tem esse afeto, a gente tem esse amor. E o quinto aspecto, aí sim, o mais importante deles, o que vai tornar o ser humano um indivíduo totalmente diferenciado dos outros animais, religiosidade. Alguém pode me dizer o seguinte, mas eu não tenho religião. E eu vou dizer para você o seguinte, religiosidade não tem nada a ver com a religião. Aliás, até tem, tá? Mas não necessariamente. A pessoa pode ser extremamente religiosa e não ter religião. Tá? As religiões, ou as tradições religiosas, vão surgir na história da humanidade a partir de um processo civilizatório, tá? Onde vai entrar uma necessidade de regramento, né? De leis morais, que vão permitir que a gente consiga sobreviver em conjunto, tá? De uma maneira um pouquinho mais tranquila,
sem se matar. Na verdade é isso. Tá? Agora, a religiosidade é extremamente nossa, tá? Extremamente inerente ao humano. Todo mundo tem um aspecto religioso. E para que serve a religiosidade? Para ajudar a significar o mundo. Aí, a partir de agora a gente começa a entender um pouquinho mais, primeiro, o que mitologia tem a ver com religião e o que nós temos a ver com mitologia. Para dar um exemplo é o seguinte, eu vou pegar uma história. Ninguém sabe exatamente como a jornada humana sobre a Terra inicia. Tá? Mas vamos imaginar lá nos primórdios, os primeiros agrupamentos humanos, que são agrupamentos familiares, são agrupamentos pequenos, quando nós ainda não nos tornamos sedentários, ainda somos nômades, então nós temos famílias menores, menos filhos, a sobrevivência é mais difícil, então a necessidade de entender o que a natureza está nos dizendo, entender os sinais da natureza se tornam muito mais importantes. Eu vou pegar dois personagens para a gente imaginar uma história. Sempre lembrando que quando eu falo primórdio, eu falo primeiro, e quando a gente usa a palavra primitivo, também quer dizer primeiro. Não tem nada a ver com atrasado. Tá? A gente tem uma mania muito errada nossa de imaginar que nós somos o ápice da evolução. Né? Nós tivemos civilizações que já passaram por nós, que nós temos vestígios, e provavelmente tiveram algumas que nem vestígios nós não tivemos, que tinham tecnologia, por exemplo, que até hoje a gente não sabe de onde veio, como é que eles fizeram. Então, primitivo não é sinal de atrasado. Tá? Bom, eu escolhi dois personagens aqui, o Groot e o Raccoon, para imaginar uma cena. Imagine o Groot, tá? Ele é o pai e o Raccoon é o filho, tá? Eles estão andando por aí em busca de alimento, tá? E de repente o Groot, o Raccoon cai e se machuca. O Groot fica desesperado, pega o Raccoon, leva lá para o seu abrigo. No outro dia, o Raccoon vai acordar com dor, vai acordar com febre. O que aconteceu com o Raccoon? Bom, o Groot vai saber, ele caiu, se machucou, então ele está doente, ele está sofrendo por um evento físico. Agora imagine o seguinte, novamente, voltamos à cena, os dois estão andando, vão lá, recolhem seus alimentos, tá? Voltam para o seu abrigo e eles vão fazer o quê? Eles vão descansar e no outro dia o Raccoon acorda com febre, gemente, com dor. O que aconteceu com o Raccoon? O Groot não sabe. O Groot sabe simplesmente o seguinte, que ontem ele estava bem, hoje ele está mal. E agora? Bom, ele sabe que alguma coisa aconteceu, mas ele não viu. Então, o Groot começa a pensar o seguinte, deve existir algo que eu não vejo, que não é físico, que me afeta. E agora? Onde é que está isso? Eu não vejo. Eu quero que o meu filho melhore, mas eu não sei o que fazer. Esse algo está por aí, eu não estou vendo. Como é que eu faço para entrar em contato com esse algo? Bom, o Groot provavelmente vai pensar o seguinte, qual é a coisa mais importante para mim? Qual é a coisa será que deveria ser mais importante para esses primeiros humanos? Conseguir alimento? Então o Groot vai fazer o seguinte, ele vai pegar o que ele tem de alimento, vai lá, recolhe uns grãos, umas sementes, recolhe umas frutas e deixa de oferenda aonde ele costuma fazer o alimento dele, talvez na entrada do abrigo, na entrada da caverna. E o que acontece? De repente, ele deixa as sementinhas lá e vai aparecer uma ave, que vai ver as sementinhas e vai lá comer a ave. Bom, a partir daquele momento ele vai imaginar o que então? Aquela coisa que eu não sei o que é, se materializou naquela ave. E ela aceitou a minha oferenda. Que interessante. A ave vai comer, vai embora. Pode ser que no outro dia, uns dias depois, o Raccoon melhore ou que ele morra. Pode acontecer. Mas Groot conseguiu contato com o que a gente chama de transcendente, algo que eu não consigo falar. Então ele já vai imaginar que a partir das oferendas ele vai poder fazer contato. Ele vai esperar, mas é que o Raccoon melhore. Ele vai esperar o Raccoon ficar doente de novo, ou ele ficar doente? Não, ele vai passar frequentemente a fazer mais oferendas. Vamos dizer que eles vão sair, porque eles são nômades e vão em busca de um outro ambiente de comida, e eles vão resolver fazer uma oferenda lá. Só que lá não existem pássaros e as oferendas não são mexidas.
Quando ele volta para aquele abrigo anterior onde aconteceu aquela experiência, que tem pássaro perto, o pássaro já sabe que lá seguido tem alimento, ele vai botar o alimento, o pássaro vai aparecer e ele vai imaginar o quê? Então aqui é o lugar de contato com o transcendente. A partir daquele momento, aquele lugar vai se tornar sagrado. Muito bem. Assim vai ser então a vida dessas pessoas, embora nós continuamos evoluindo, isso vai continuar sendo presente. Até hoje, embora a ciência tenha se desenvolvido, existem aspectos da natureza humana ou da vida humana que a ciência não tem uma explicação muito lógica. Um deles é a morte. O que acontece depois da morte? Qual a explicação que a ciência dá ao que acontece depois da morte? Alguns vão dizer, o corpo apodrece, não temos mais sinais vitais. Não, mas eu quero saber o quê? Essa experiência humana, porque a gente, desde esses primórdios, e as primeiras manifestações humanas já vão dar conta disso, nós vamos entender o seguinte, que além do físico existe algo que nós vamos chamar de alma, os orientais vão chamar de mente, tá? Existe algo que vai além. Muito bem. E durante, então, a nossa vida cotidiana, outros eventos vão ser extremamente impactantes. Um deles, mesmo hoje, tá? Quem tem experiência de ter um raio que cai perto de si, sabe o pavor que isso nos causa, tá? Então imagina o seguinte, esses raios caindo, essa experiência assustadora, né, da energia da luz. Nós vamos ter que imaginar uma maneira de explicar isso. Do contrário, a gente não vai conseguir viver. Aqui, entre as nossas tribos, né, entre a nossa tradição tupi-guarani, vai ganhar um nome, Tupã. E por que eu vou dar um nome? Por que eu vou criar uma imagem de uma pessoa? Porque eu sou uma referência. Os humanos são referências. Tá? Uma árvore, por si só, não causa um impacto geral, porque ela não manipula o ambiente. Eu manipulo. Então esse raio veio e mudou o ambiente. Então eu posso imaginar que um ser muito parecido comigo vai fazer isso. Então, Tupã. Para os gregos antigos, Zeus. E para os nórdicos, Thor. Thor, Avengers. Nossa, como mitologia é presente. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Que interessante. Muito bem, então. A mitologia vai se tornar cada vez mais presente no nosso cotidiano, porque nós vamos tentar utilizar esses eventos. Eu não posso negar que os raios existam. Eu não posso negar que a morte exista. Então eu vou ter que dar uma explicação a isso. Bom, muito bem. E o que a mitologia, então, vai ter com a religião? Vai ser tudo. A religião é exatamente a tentativa de explicar essa parte dos eventos cotidianos que naturalmente ou racionalmente eu não vou conseguir explicar. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui histórico do mito do Minotauro, que eu contei em sala de aula, né? Eu não vou poder contar de novo aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Mas o mito do Minotauro está falando o que na sua essência? Tá? Toda a história das civilizações funciona assim. Uma civilização ela vai ter seu início, vai ter o seu apogeu e declínio, e quando ela está no declínio, uma outra civilização vai surgir. A mitologia grega, especialmente o mito do Minotauro, está falando o quê? De um período de ascensão da civilização minoica na ilha de Creta, né? E o momento que ela começa a sofrer o seu declínio, e um outro povo, os jônios, na península do Peloponeso, né, vão começar a ascender, que vai dar origem, então, à cidade de Atenas e os atenienses. Muito bem. Mas por que criar uma mitologia toda elaborada, falando de Minotauro, falando de Dédalo e Ícaro que vão voar? Não podia simplesmente pegar e contar essa história. Existia um rei chamado Minos na ilha de Creta. Bom, as mitologias vão surgir antes da escrita. Tá? Então, a narrativa mitológica ela é exatamente isso. Ela é oral. Quando a gente vai contar uma história para alguém, principalmente uma história que tem muitos elementos, a gente precisa criar imagem para que ela fique interessante. Eu estou tendo a experiência do raio pela primeira vez. Como é que eu vou contar essa experiência para o outro, para tentar o outro entender que isso é uma experiência transformadora, poderosa? Então eu vou contar para ele, vou falar alguma coisa que seja, vamos dizer que ele nunca tenha visto raio na vida. Eu vou dizer, o raio é difícil explicar, então eu vou falar de alguma coisa que seja comum. Vou falar, por exemplo, de um humano. Imagina alguém
alto, forte, poderoso, com muita luz na mão. E aí que surge Zeus, por exemplo. Aí que surge o Thor, aí que surge Tupã. Então a mitologia vai ter esse fator alegórico exatamente para poder passar a mensagem adiante. Ah, certo, o Minotauro, o touro, não existiu. Tá? Mas a mensagem que a gente queria que ficasse, ou que quem contou esse mito pela primeira vez queria que ficasse, que é o quê? O declínio da civilização cretense e o apogeu de Atenas, ficou. Essa história existe. Então, quando a gente fala de mitologia, não imagine que a gente está falando de mentiras. A gente só está falando o seguinte, uma maneira diferente de contar algo, tá? Que existiu, algo que foi pensado, imaginado, compreendido antes da narrativa escrita. Então, mitologia não é mentira. Tá? Quando eu contei a história para vocês, eu quis contar a história para vocês imaginarem, imagina alguém então lá nos primórdios, aconteceu esse evento tal, eu usei para vocês a história do Groot e do Raccoon. Né? Quando vocês pensarem sobre mitologia, vocês vão lembrar disso, porque criamos imagens, eu usei um personagem. Tá? A história que eu quis contar para vocês, a mensagem que eu quis contar, que é o seguinte, que acontece eventos, e já aconteciam eventos na vida que a gente não sabe explicar, vocês acabaram compreendendo. Por quê? Porque eu usei personagens, eu usei alegoria, eu usei imagens. Então a função da mitologia é isso. E aquela grande então pergunta, será que então existe verdade? Existe muita verdade. Vou dar um exemplo. O que é o mais legal quando a gente estuda mitologia? É ver como todas essas questões elas realmente são interligadas. Né? Como provavelmente a humanidade teve um início comum. Porque quando a gente olha mitologia suméria, mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia judaico-cristã, a gente nota o seguinte, a história é a mesma. Só é contada de maneiras diferentes. Tá? A gente sabe que os povos antigos eles tinham uma fixação pelo céu. Eles se orientavam pelos astros. Né? Então aquelas ideias que a gente fala de era, de signos, isso vem desde aquele tempo. Tá? Olha que interessante. Lá na Bíblia vai dizer o seguinte, quando Moisés vai libertar os hebreus do Egito, as 10 pragas do Egito, lá que são mandadas por Jeová, por Deus, uma delas morre todos os touros Apis. Por que touro? Nossa, existe tantos deuses no Egito, por que Apis? Porque Apis era o mais adorado naquele tempo. E era um touro. Touro Apis. Se a gente vai para a Pérsia do mesmo período, a gente vai ver que existe um mito. Mito de Mitra. Mitra faz o quê? A mesma coisa. Mitra mata o touro. A gente falou do mito lá do Minotauro. Maravilha. O que é que o Teseu faz então? Ele mata o touro. Num período anterior de formação da cultura hindu, quando os arianos vieram da Europa, Celta Rama veio da Europa trazendo, fugindo da região do Cáucaso para o Vale do Indo. Estava fugindo de quê? Estava fugindo do povo do touro. Olha, todas essas histórias, pessoal, surgem no momento que a gente está na era de touro. Né? E a passagem da era de touro. Tá? Celta Rama, Ram, carneiro. Pegar outro exemplo, Moisés. Moisés é lembrado até hoje na Pechá dos judeus tocando um chifre de carneiro. Olha que interessante, acaba a era de touro, inicia a era de Áries, carneiro. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vem para nós há 2000 anos atrás, né? O maior mestre, nosso maior guia, né? Inaugurando a era de peixes, e o peixe é o símbolo do cristianismo. Então, assim, a mitologia ela é muito mais que uma simples história legal, uma simples alegoria. A partir de agora, então, a gente tem um compromisso. Sempre que nós lermos uma história mitológica, nós vamos pensar quem escreveu, em que momento histórico isso foi escrito e qual será que é a mensagem que quiseram deixar pra gente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que tenham se interessado um pouquinho mais sobre mitologia, tenham entendido o que é mitologia e qual a função da mitologia. Certo, pessoal? Não esquecendo, então,
Se inscreva no canal, ative o sininho, deem um like. Pessoal, até o próximo. Hello, ser humaninhos do planeta Terra! All good? Tô passando aqui no canal Pensar Não Dói para relembrar vocês das nossas lives, para tirar dúvidas, falar sobre o conteúdo e algumas dicas lá no Instagram, @teacher_yasmin, toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, ok? See you there and take care. Kisses!